E aqui mudando de tópico para a Alemanha... Falar de coisa boa, finalmente. Pelo menos ativos que se valorizam. Eu gosto de comentar o seguinte, né? Durante meses ou trimestres, né, o mercado sempre ficava se questionando quando que a China iria disparar sua bazuca, né? Que o Xi ia capitular, ia fazer um fiscal gigante, etc, etc. No final, essa bazuca veio da Alemanha, né, por condições bastante peculiares, mas veio. Eu acho que o primeiro gatilho foi a eleição. A gente já dizia que a eleição era um catalisador positivo para a Alemanha, por si só, e foi. Se você pegar antes da eleição, a coalizão era uma coalizão de 3 partidos, mais a esquerda, né, uma coalizão que agora se tornou uma coalizão de 2 partidos, liderados pela direita, o CDU, desculpa, que é um partido bastante tradicional, conservador alemão, e que é uma coalizão mais estável, mais tradicional, tá? Que uma cauda da direita grande, né, que é o AfD, que ficou aqui, que cresceu muito na última eleição, governada pelo Merz, que é agora um chanceler que já passou pelo governo, que já passou pela BlackRock, então tem experiência no setor privado, tem experiência no setor público, tem uma visão muito positiva de mercado, de como funciona, né, já tinha uma visão sobre contra a Rússia, pró-Ucrânia, né, de aumentar gasto com defesa, de usar mais espaço fiscal para reanimar a economia da Alemanha. Um cara mais pró-mercado, então o mercado já gostava da ideia dessa alternância de poder por si só, né? Só que ela veio com um extra muito poderoso, né? Bem poderoso. Tá? Porque logo depois da eleição, na Alemanha, teve o fatídico encontro do Zelensky com o Trump e o Vance no Salão Oval, que todo mundo já sabe a história que aconteceu, foi naquela sexta-feira de carnaval. Mas ali eu acho que foi um gatilho para um wake-up call, como se diz, né, para os europeus, de que, olha, a gente precisa nos virarmos sozinhos, porque do jeito que a coisa vai, a relação entre Estados Unidos e Europa e essa proteção, essa segurança, ela não vai permanecer como a gente conhece hoje. E daí, no dia 14 de março, durante o carnaval, né, para aprovação durante essa semana, eles anunciaram que devem aprovar um pacote antes da mudança de parlamento, que deve acontecer até o dia 20, com um pacote fiscal bastante agressivo. Primeiramente, gasto com defesa acima de 1% do PIB não vai estar mais sujeito ao teto de endividamento, né? Então, se espera que a Alemanha chegue até 3% do PIB em gasto com defesa. Então, você tem um espaço de 2% de PIB de gasto. 2, foi também acoplado um fundo de infraestrutura de 500 bilhões de euros para ser gasto em 10 anos. Isso é 11% do PIB da Alemanha. Então, em 10 anos, você está gastando 1,5% do PIB a mais com infraestrutura, além da defesa, que vai ser elevado, e também vai permitir que os governos locais aumentem seu déficit. Então, é um pacote muito poderoso que a Alemanha fez. A Alemanha tem um PIB de quase 5 tri de dólares, é a maior economia da Europa. É um déficit que estava ali entre 2% do PIB, vai agora ser de 4,6%. Então, é uma expansão fiscal bastante vigorosa, né? Condicionada essa mudança, essa alternância de poder, mais essa mudança de postura dos Estados Unidos com a Europa. Então, foi realmente uma bazuca o que a Alemanha fez e acho que pode ser, sim, transformacional, não só para a Alemanha, como também para toda a Europa. Aqui um pouco dos impactos, né? Eu acho que tem um impacto, primeiro, econômico. Só para ter uma noção disso, vamos pegar aqui 2026, qual que é a expectativa, né? A expectativa é que o PIB da Alemanha, ele só antes da eleição, ele crescesse em torno, um pouco acima de 0,5%. Né? Pós-eleição, o mercado achava que ia crescer perto de 1%. E com esse anúncio desse novo pacote fiscal, você ganhou mais 0,5%. Então, você está saindo de um PIB esse ano perto de 0 para 1,5% do PIB de crescimento em 26, potencialmente 2% em 2027. Tá? E se a implementação desse pacote for rápida, você pode chegar a 2% já no ano que vem. Então, é uma alteração muito grande de crescimento na Alemanha e que você vê o reflexo disso no mercado de juros. Né? Quando você vê a variação dos juros de 10 anos na Alemanha, de um dia, nós vimos, na semana passada, a maior variação diária de juros desde a reunificação. Tá? Então, foi um evento assim, muito grande. Eu acho que esse movimento dos juros reflete isso e que a gente vai entender e vai capturar essas implicações
ao longo do tempo, ao longo do mercado, o preço dos ativos já está se refletindo nisso, a bolsa já subiu bastante, o setor de defesa subiu, e eu acho que tem muito mais para vir, porque tem muito gasto para acontecer. Agora, tem um outro aspecto interessante, né, que é assim, o lado vazio do copo, ou os desafios, né, dessa expansão fiscal da Alemanha. O primeiro ponto, né, se você pegar de 1990 para cá, todo o gasto fiscal na Europa foi praticamente em gasto social, né? O gasto com defesa ele caiu por muito tempo e agora voltou a subir na margem, mas é basicamente o mesmo nível de 35 anos atrás. Se você precisa aumentar esse gasto com defesa para cá, você provavelmente terá que segurar um pouco o gasto social. O welfare state vai ter que ser menor, né, para comportar aumento do gasto com defesa. Então, aqui você vai ter o primeiro desafio desses governos com os seus eleitores. E o segundo aspecto importante para ver é que a dívida pública de todos os países vai aumentar. Seja porque eles vão gastar mais, seja porque o juros vai ser mais alto. Então, o juro mais alto na Alemanha, tudo bem, a Alemanha tem uma dívida pequena, tem 60% de dívida em relação ao PIB, não é um problema. Mas para a Itália e para a França é um problema. Elas já são muito endividadas, têm um déficit elevado. Pouco tempo atrás, a França estava passando por apuros na curva de juro longa, discussão sobre orçamento público, dificuldade de conseguir uma coesão, a gente já falou disso aqui em umas lives passadas. A situação fiscal desses países vai piorar ainda mais. Então, aqui o ponto é qual que é o limite que o mercado vai dar para a expansão fiscal em defesa em países como Itália e França, ou, né, as repercussões que a Alemanha gerará para essas economias, né? Então, esses dois pontos que a gente precisa avaliar. Em que medida os eleitores vão permitir que os gastos com defesa cresçam tanto e vão ter que esmagar um pouco o gasto social ou diminuir, e em que medida o mercado vai financiar esse gasto com defesa sem gerar um estresse relevante, né, a ponto dos os governos terem que voltar atrás. Acho interessante esse último gráfico. Também mostra que a Alemanha, né, tem muita pouca, né, dívida relativo a país envolvido. Então, acho que um pouco da história que a gente tem falado faz um tempo, a Alemanha e a China talvez são os dois países que ainda têm bala para gastar, né? Então, o mercado fica feliz que a Alemanha está finalmente saindo um pouco, né, tirando o escorpião do bolso, né, que estava difícil para gastar, diferente da situação dos outros países. Afinal, está falando aqui que tem alguns que já estão gastando demais faz tempo e vão querer entrar nessa brincadeira também. O que vai acontecer, né? Então, acho que dá para olhar qual é o meio cheio, qual é o meio vazio. Qual é o meio vazio é que os juros podem abrir muito com esse gasto fiscal. Mas, sei lá, o jeito que eu olho é que os juros que a gente mostrou lá no outro slide da Europa é muito mais baixo que dos Estados Unidos, né? A gente sempre se questionava, isso faz sentido? Países que crescem menos, são menos dinâmicos, não tem AI. Por que eu vou pagar, né, receber uns juros mais baixos desses países do que dos Estados Unidos? E eu acho que o mundo inteiro estava se questionando, por isso que o dólar só se valorizava, etc. Então, de repente, é uma coisa saudável que finalmente eles vão gastar mais, tentando ter uma economia um pouco mais dinâmica, que leva a gente para esse quote aqui do Michael Hartnett, que a gente sempre cita ele, né, que ele tem repetido uma palavra, né, que eu acho que o Elon Musk inventou, né, mega, né? Todo mundo fala de MAGA, né, Make America Great Again, mas mega, Make Europe Great Again. Ironicamente, né, o Michael Hartnett falou isso em janeiro, né, eu faço um call com ele, né, de vez em quando, e em janeiro ele falou uma das melhores coisas que aconteceu para a Europa foi o Trump ser eleito presidente. Todo mundo no call, assim, como assim que você está falando? Tá maluco? Esse cara, né, despirocou. E foi talvez a frase mais interessante do ano, por enquanto, eu acho, olhando para trás, que realmente o Trump conseguiu unir a Europa, trazer, né, botar a Alemanha como líder da Europa de novo, né, que fazia um século que isso não acontecia, não sei se a gente quer muito isso ou não, mas, né, por enquanto a gente quer, e aumentar gastos militares e começar a gastar mais e tentar, né, ser mais, né, sei lá, forte aí nos gastos e focar mais na própria economia do que ficar dependendo da economia mundial, né? Então, em vez de ficar só dependendo de China, Estados Unidos, etc., começar a ser um vetor econômico que eles podem ser também. Então, né, o posicionamento estava muito largado em Europa e o mercado começou a olhar para essa geografia de novo. É o que você fala, né? O mercado gosta de fiscal expansionista. A Alemanha entregou um. Enquanto os Estados Unidos está, né, com o contrário.
E aí eu acho interessante, né, muita gente falando de China ano passado, retrasado, né, o fiscal, desde o reopening 22, vai, não vai ter fiscal em setembro, não vai. Eu acho que todos esses rallies foram rallies para fade, né, que se chama no mercado, que é para vender. E esse tem sido um rally que não tem sido macro, né? Por isso que a gente tem gostado mais desse rally. Né? E eu acho que pode ser mais duradouro do que os outros. Né? Acho quando eu estou falando com o Finoli, pô, Finoli, China, que você adorava falar de China. Não, isso aqui não mudou nada no meu mundo. Né? Então, para mim, isso eu acho que é um sinal bom, que tem mais fundamento. Realmente está vindo desse lado de micro mesmo, né? Tecnológico. A gente está vendo as empresas realmente tendo histórias boas que fazia tempo que não tinha. E, obviamente, estão baratas, então sobem muito e continuam baratas. E eu acho que o mundo está olhando de novo e falando, poxa, se eu quero ser play de AI, que é toda a tese que a gente tem falado há 2 anos e meio, só tem 2 opções, né? Não vai ser, né, na Europa ou no Brasil que a gente vai achar isso. E a gente botou alguns exemplos aqui na direita. Né? Esse fim de semana, não sei se vocês lembram, em dezembro, eu acho, a Google saiu com o chip Sycamore, que, né, de quantum computing, e o mercado se animou por algumas semanas que a Google podia ser um play de quantum computing, criaram um ETF de quantum computing, tem várias empresas dos Estados Unidos disso, virou um tema para pessoa física nos Estados Unidos, que subiu 100%, depois caiu, sei lá, bastante. E no fim de semana, de repente, a China anunciou que tem um chip que é 1 milhão de vezes melhor que esse chip da Google. Né? Então, realmente, né, tem que ficar de olho. DeepSeek 2, né? Então, teve um momento DeepSeek versão quantum computing, né? Aí, além disso, teve outro modelo, né, de AI, o Manus, né, que foi anunciado, que estão dizendo que é melhor que o Deep Research, né, que tem nos Estados Unidos. A Alibaba soltou esse QWQ, que é melhor do que o DeepSeek. Então, por enquanto, é o melhor AI que tem, semana passada também. Então, tem um monte de coisinha assim aparecendo que realmente está, acho que, levando a China de volta às manchetes. A gente listou outros exemplos aqui, tem a Xiaomi, que é uma dessas mags que a gente já vai falar daqui a pouco, né, que tem um carro elétrico que, né, fantástico, parece, que teve 10 mil pedidos em 2 horas. A ambição deles era vender 10 mil carros no primeiro ano. Né? Então, eles, Xiaomi, né, aqui no Brasil devem conhecer, né, que vende celular, né, Android, bastante aqui no Brasil. Mas então foi uma empresa de celular que conseguiu virar agora um líder de mercado de carro elétrico. É o que a Apple tentou por vários anos, na empresa que tem mais recursos do mundo inteiro, e acabou desistindo. Né? E tem vários outros exemplos, né? Por exemplo, a Huawei entrando no business, né, que era um monopólio da ASML, que é a melhor empresa, né, talvez de tecnologia europeia, etc, etc. E o que está acontecendo aqui na esquerda, a gente botou alguns índices, né? Então, Hang Seng Tech é um índice de tecnologia de Hong Kong, o K-Web é um ETF de empresas de internet com ADRs listado em Nova York, mas chinesas, obviamente, e o Star 50 é o índice, né, de tecnologia também, mas do índice de Xangai, né, das A-Shares de Xangai. Tem o Chinex de Shenzhen também, mas a gente acha que a qualidade é bem fraca. E o ponto é que tudo isso está subindo meio que sem parar, enquanto o CSI 300, né, que é o S&P equivalente de Mainland China, que é um mix de Xangai e Shenzhen, está 0 a 0. Então a história macro não mudou muito, né? No máximo está bottoming lá e tal, mas o que mudou é o Xi finalmente entendendo que, né, o crescimento econômico vai vir daqui. Que nem o Trump estava lá na posse dele com o Jeff Bezos, o Zuckerberg, etc, etc. Né, finalmente, né, trazendo, né, esses líderes para perto do governo, em vez de ficar antagônico com eles. O Xi fez a mesma coisa, trouxe o Jack Ma de volta, né, para uma reunião e todos os outros caras. E realmente o mercado está vendo que é daí que vai vir um crescimento e está animado de novo.